E aí, pessoal, segundou aqui no Virou Moda, coisa boa tê-los novamente aí do outro lado nos acompanhando em mais essa semana. Hoje nós falaremos sobre uma doença que é muito comum e as pessoas nem sempre percebem, ceratocone. Vocês sabem o que é isso? Também falaremos sobre um projeto que visa conversar sobre a autoestima das mulheres e homens que têm câncer de mama. Por fim, ainda falaremos sobre tendências de make e cabelos para o verão. Então tem muita coisa boa. Vem! E o Tá Rolando de hoje traz informações sobre a nossa querida atriz Jennifer Aniston. Ela que foi agraciada pelo People's Choice Award que ocorreu ontem de noite, homenageada por este prêmio. Como parte dos agradecimentos, a estrela de Hollywood dedicou o prêmio ao sitcom Friends. A homenagem foi entregue pelo seu amigo de longa data, Adam Sandler, o que a deixou muito emocionada com carinho. A série em questão foi exibida entre os anos de 94 e 2004. Quem não lembra de Friends, né? Deixou saudade e uma marca no nosso coração, tanto que a gente lembra dos atores com muito carinho até hoje. Tá rolando também informa novidades aqui no Brasil. Olhem essa. Alerta para os nostálgicos, hein? De acordo com um dos integrantes da banda KLB, famosa nos anos 2000, eles planejam voltar aos palcos em 2020. A notícia foi revelada no sábado, durante participação de um programa de TV. Mais informações sobre esse grande retorno devem ser divulgadas em breve. Então, fiquem ligados que vai ter novidade no ar aí para os fãs do KLB, quem sabe, hein? Tá todo mundo resolvendo voltar à vida, né? Todos os grupos, não sei o que aconteceu, todo mundo querendo seu lugarzinho ao sol novamente. Bom, Dr. Marco Antônio Kreff, um prazer tê-lo aqui novamente. Prazer é meu. Vamos falar sobre, eu adoro o nome desta doença, ceratocone, é isso? Falei certinho, Ceratocone. Né? Então, muitas pessoas às vezes começam a ter, né, a desenvolvê-la e não percebem. No que consiste exatamente, até para quem está nos ouvindo, poder de repente pensar, será que eu tenho esses sintomas e tal. Nós estamos agora no meio da campanha nacional contra ela, né? Na verdade, uma campanha da Sociedade Brasileira de Oftalmologia para conscientizar as pessoas sobre essa doença. Essa doença, para as pessoas terem uma ideia, apesar de ser um nome difícil de falar e pouco conhecida, é a maior causa mundial de transplante de córnea. Então, assim, e é uma doença que se manifesta geralmente na adolescência, início da idade adulta, é a maior causa mundial de transplante de córnea e se ela for identificada precocemente, existe tratamento para evitar que ela evolua para um estágio em que vai necessitar de transplante. Tem como reverter totalmente? Não, dá para evitar que Na verdade, piore. A córnea é a principal lente do olho. Tá? E essa lente, o ceratocone faz essa lente, que é a córnea, ir se deformando progressivamente. Que aflição. Quanto mais a lente se deforma, quanto mais a córnea se deforma, mais difícil é reabilitar a visão do paciente. Se a gente descobre no estágio inicial, em que não tem muita deformidade, existe um tratamento em que a gente consegue congelar a doença e fazer com que ela não progrida, então as pessoas não vão evoluir para um estágio que necessite de transplante. Do que consiste esse tratamento? Para ter fazendo uma analogia, o que faz a córnea ter uma estrutura rígida é uma rede de fibra de colágeno, certo? Então vamos imaginar um baralho de cartas. Se as cartas estiverem todas coladas umas nas outras, esse baralho é um tijolinho, ele não se deforma. Se as cartas não estão coladas umas nas outras e a gente mexe nesse baralho, ele começa a se deformar. Então, imaginando a córnea como uma rede de fibras de colágeno, quem tem ceratocone nasce com uma deficiência entre essas ligações entre as fibras e a córnea, com o tempo, principalmente nas pessoas que coçam os olhos, começa a se deformar. Só de falar nisso já me deu coceira nos olhos, né? E Porque aí, a gente vai dando uma aflição só de ouvir. E sobre a tua pergunta, como é que é esse tratamento? Na verdade, é um tratamento químico da córnea, a gente se fala em cirurgia, mas é mais um tratamento químico, em que a gente impregna a córnea com uma substância e submete ela a uma radiação ultravioleta. Com isso, a gente cria essas ligações que não existiam antes e aí a córnea para de se deformar naquele estágio em que ela estava. Né? A gente não regride as deformações. Existe alguma contraindicação, assim, alguém que não pode ser submetido a esse procedimento? Sim, córneas que se
deformaram muito, porque a córnea ela se deforma e ela afina progressivamente. Então tem uma espessura mínima em que a gente pode fazer o tratamento. Então córneas que se deformaram muito, que já tem uma espessura muito fina, a gente já não consegue mais tratar. Por isso a importância do diagnóstico precoce. E esse é o fundamento então dessa campanha, né? Pois as pessoas têm muita dificuldade em ir a médicos de forma preventiva. O oftalmologista é um médico que a gente deveria ir uma vez por ano? Digamos sem sintoma nenhum. Quando a criança nasce, ela já deve fazer o teste do olhinho, certo? Entre 1 e 2 anos de idade, todas as crianças têm que fazer um exame completo. Dependendo de como foi esse exame, antes da fase escolar, ali na pré-escola, faz um novo exame e a critério do médico, depois desse exame, vai fazer uma revisão uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. E depois dos 40 anos, com certeza, uma vez por ano. Daí o bicho pega, né? Agora, para quem... Tu mencionaste antes que a pessoa já nasce com essa falta da cola, seria isso? Isso, vamos. Tem alguma forma de evitar ou realmente aí a ideia é não piorar? Na verdade, isso é a pessoa nasce com essa predisposição e a córnea vai se deformando com o passar dos anos. Então, na verdade, a única maneira de diagnosticar é através do exame oftalmológico. O principal exame que a gente faz para detectar é a topografia da córnea, que mostra o relevo, a curvatura da córnea. E quando a gente vê um tipo de deformidade característica que começa a se manifestar, a gente começa a acompanhar e se isso continua progredindo, a gente indica o tratamento, que é o crosslink. Existe o impacto, a influência de hábitos atuais nossos, não sei, por exemplo, ficar muito tempo com o olho na tela ou sob luz que pioram isso ou não? O principal fator é coçar os olhos. Então, a única coisa que o paciente tem que evitar é coçar. É coçar os olhos. E falando no hábito de ficar muito tempo nas telas, na verdade, tudo não é pelo fato de ser computador, mas quando a gente fica atento fazendo qualquer atividade, a gente pisca menos, o reflexo de piscar diminui. Então, quem trabalha muito com computador pisca muito pouco, seca muito os olhos e isso faz o olho coçar mais. Então, indiretamente, ficar muito tempo no computador provoca ressecamento, que leva a coceira e faz o paciente coçar. Agora, é incrível porque sendo a maior causa de transplante de córnea, por que as pessoas ainda não têm essa percepção, né, da importância de ficar atento a isso e mais, não tem nem conhecimento da existência dessa doença? Porque eu sendo bem sincera, tomei conhecimento quando tu vieste aqui e nós conversamos sobre o assunto. Não sabia que existia. Então, realmente, isso está dentro da ideia da campanha de conscientizar e trazer essa informação. Porque esse ano a gente já fez 2 vezes, né? Teve o Junho Violeta e agora está se fazendo essa outra campanha justamente pelo impacto que pega as pessoas justamente numa idade de desenvolvimento, adolescência, início de idade adulta, compromete uma pessoa pelo resto da vida. Então pega a pessoa numa idade muito produtiva, por isso a importância de se estar sempre batendo nessa tecla e tentando tornar a doença o mais conhecido possível, porque o principal é fazer a prevenção da deformidade. Sim, bom, e agora a gente está às vésperas do verão, muita gente vai para a praia, areia, água do mar, sal, vento, isso impacta de alguma forma, porque isso tende a fazer com que a pessoa daqui a pouco coce mais os olhos. Qualquer coisa que irritar os olhos, com certeza vai fazer a pessoa coçar e coçar é o que a pessoa não pode fazer. Bom, falando nisso, agora chega o verão e muita gente se preocupa com a pele, né? Então todo mundo já sabe que tem que usar protetor solar, mas e os olhos? Na verdade, os olhos eles são impactados pelos raios ultravioletas, o A e o B. Existem 3 tipos de raio ultravioleta, A, B e C. O C é praticamente totalmente filtrado pela atmosfera, o que chega para a gente é o A e o B. E a gente tem consequências agudas e tem consequências do longo prazo. Então, basicamente, uma exposição solar por muitas horas gera a queimadura, que é a ceratite, que é a irritação da córnea. Então, leva a pessoa a ficar com lacrimejamento, olho vermelho, irritação, sensação de areia. Então, isso é a fase aguda da queimadura. E no longo prazo, envelhecimento da pele, dos olhos, irritação da conjuntiva cronicamente, que vai fazendo a conjuntiva também ficar com irregularidades e leva ao pterígio, que as pessoas às vezes chamam de catarata, mas que não tem nada a ver com catarata, que é aquela pelezinha vermelha que algumas pessoas começam a ter, que cresce no olho, né? Catarata precoce. Catarata nós temos uma lente dentro do olho, que é o cristalino, então tem 2 lentes no olho, a córnea, que é onde se desenvolve o ceratocone, e o cristalino, que é uma lente mais interna.
O cristalino é o principal filtro de ultravioleta do nosso olho. E quanto mais ultravioleta ele filtra, mais ele envelhece. E o envelhecimento do cristalino se manifesta com a opacificação. Essa lente começa a perder transparência. E quando ela perde transparência, impede que a gente enxergue, isso se chama catarata. Então, pessoas que se expõem mais à radiação ultravioleta vão ter catarata mais precocemente. Olha só, e o jeito de evitar isso ou minimizar ao máximo é proteção óculos ultravioleta. escuros. E uma coisa muito importante que as pessoas têm que se atentar é que usar um óculos escuro sem proteção ultravioleta é pior do que não usar nada. Porque tu fica com os olhos abertos. Porque quando a gente está num ambiente com pouca luz, a nossa pupila dilata. A pupila é um diafragma que controla a quantidade de luz que entra no olho. Então, se eu tenho muita luz, a minha pupila fica pequenininha. Se eu apagar as luzes agora, nossa pupila vai aumentar para tentar captar a maior quantidade de luz possível. Então, quando eu coloco um óculos de sol, um óculos escuro, como eu fico num ambiente mais escuro, a minha pupila vai dilatar. E se não tiver proteção ultravioleta, vai entrar mais radiação ultravioleta no meu olho do que se eu não tivesse com nada. Então, fica a dica para não comprar aqueles óculos que não têm... Que não sabe a procedência. Todas as certificações Exato. Realmente dos filtros, né? Porque muita gente vê, ainda mais quem, eu vou comprar essa armação aqui, mais baratinha e tal, mas acaba sendo um tiro no pé. Exatamente. Nossa. E nos consultórios de oftalmologista, geralmente tem aparelhos que a gente consegue verificar se a lente tem ou não proteção. Bom, então aí já fica essa informação, mas é só o óculos mesmo. Daí, nesse caso, todos aqueles outros cuidados, como, por exemplo, boné e tal, não adianta. Para o olho em si. Sim. Sim, se botar um boné, é melhor a gente estar de boné do que sem nada, mas o óculos é a principal proteção. E colírio, doutor? Dá para usar colírio, esses de farmácia, sem ir no médico? Primeira coisa, colírio é tudo que se pinga no olho. Quando a gente fala em colírio, é que nem falar em comprimido. Eu quero saber qual colírio, certo? Então, assim, o colírio que a gente pode usar livremente é o lubrificante. Existem esses colírios que as pessoas compram também na farmácia, que são para deixar o olho branco. Que existem vários... Não sei se posso falar algum nome aqui, mas Acho o mais... melhor não. Né? Mas tem um bem famoso que as pessoas pingam para o olho ficar branco. Esse piora a lubrificação do olho, ele só tem efeito estético. A gente pinga, o olho fica branco instantaneamente. Mas qual é a mágica que o olho fica branco? É que ele contrai os vasos sanguíneos, contraindo os vasos sanguíneos não chega sangue na conjuntiva, a conjuntiva fica branca. Então, mas isso não se deve usar. Isso só tem um efeito estético e se a pessoa fica usando isso cronicamente, o olho acaba ficando mais seco e depois os problemas vão aumentando. Então, bom, na verdade, a lubrificação dos olhos é importante, mas a gente sempre recomenda que converse com o seu médico, né? Porque senão depois as pessoas pegam essas informações e saem enlouquecidas lubrificando os olhos. Doutor, sobre o ceratocone, que outra dica ou recomendação é possível dar ou deve ser dada para quem está na dúvida se tem ou não? Na verdade, é difícil que a pessoa espontaneamente tenha essa dúvida. Né? O ceratocone, a gente às vezes pode detectar ele numa pessoa que tem visão normal. E essa é a fase em que deveria ser detectado. Mas assim, pessoas que coçam muito os olhos têm que ser avaliadas, porque tem o ato de coçar pode fazer a córnea se deformar naquelas pessoas que têm propensão. Pessoas que começam a ter astigmatismo, principalmente astigmatismos que vão mudando muito, né? Tem um astigmatismo, daqui a pouco ele já está diferente, aumenta o grau, muda o eixo. Esses graus de óculos que mudam muito rapidamente, a gente tem que ficar atento, principalmente nessa idade da adolescência. Bom, aí para saber isso, claro, a pessoa está tendo um acompanhamento médico. Sim. O mais importante, no final das contas, é realmente se atentar à importância das revisões. Fazer uma consulta e fazer uma topografia de córnea em crianças e adolescentes. Muito bem. Então tá, fica aí a nossa dica, porque afinal de contas ninguém quer ter que se submeter a um transplante de córnea com algo que poderia ter sido evitado, né? Ou menos reduzido. Doutor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Sempre muito bom a gente poder estar prestando um serviço de utilidade pública aí para vocês. Bom, nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Não sai daí. E agora é hora do nosso diário do bebê Virei Mamãe. Se tem uma coisa boa de fazer com o bebê, é beijo. É beijar muito.
Vamos mais um beijinho? Ai, a melhor risada do mundo. Olha lá, manda um beijão pro pessoal. Oi, gente. Oi. Muito lindo você. Então, quando eu falo em serviço de utilidade pública, isso também é um serviço de utilidade pública, porque eu tenho certeza que se a pessoa estava mal-humorada neste momento, passou. Porque nada como um bebê sorrindo e gargalhando para nos dar um up, né, no astral, né? É ou não é? Bom, a gente vai falar, inclusive, aqui sobre vida, né? Exatamente. Então, estou com os autores do livro De Peito Aberto, que aborda a autoestima das pessoas, por um lado, inclusive está na linha de apoio, né, uma visão humanista. Exato. Então, estou aqui com a Vera Golick e com o Hugo Lenzi. Vera responsável pelos textos, o Hugo responsável pelas fotografias lindas. Esse livro que também está dentro de um projeto que tem uma exposição acontecendo no mercado público. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho para nós da onde surgiu a ideia de fazer esse livro, de trazer essas histórias e essa visão para dividir com as pessoas. Então, oi Ali, obrigada pelo convite, estamos muito felizes de estar aqui. A ideia surgiu porque, justamente, foram vários casos de câncer na família, todos ao mesmo tempo. Então, a minha irmã, meu irmão, eu sou jornalista, eu estava na redação, de repente toco o telefone e era o meu irmão. Vera, eu estou com câncer. Dali 2 dias liga minha irmã, Vera, eu estou com câncer. Falei, não é possível. Aí, pouquíssimo tempo depois, minha mãe, Vera, eu estou com câncer. Meu chão abriu, eu falei, e agora, né? Ainda bem, nós somos, além de trabalharmos juntos, somos casados, e o Hugo já tinha enfrentado toda essa questão do câncer na família dele, com o pai, com o tio, com vários membros da família. Então, ele pôde me dar todo esse suporte, esse apoio, porque eu fiquei bem perdida na hora. Queria estar no lugar dos familiares, não sabia o que fazer para poder apoiar. E o momento mais difícil para nós foi dar notícia para minha mãe, que estava com 80 anos, começando as primeiras quimioterapias dela, falar para ela, quando nós tivemos que ir lá juntos, falar para ela que o filho dela de 50 anos tinha morrido, porque meu irmão acabou não resistindo. Aí ela falou, porque ele e não eu. Uma mãe vai falar isso, é normal. A gente estava vendo o que é ser uma mãe aí, né? E aí eu falei, mãe, não tem uma explicação lógica, agora a gente chora mesmo porque é triste, mas a gente tem uma filosofia de vida humanista, para cima, vamos transformar tudo isso, esse sofrimento todo, num projeto, em alguma coisa que leve força, coragem e esperança para as pessoas. E foi assim que eu e o Hugo, usando a nossa experiência, a gente já trabalhava com a questão da mulher, com esse olhar, fomos mostrar justamente o que acontece com os familiares, com os amigos, desde a hora da descoberta, passando pelo processo, pelo apoio, pela superação, tudo o que as pessoas vivem. E começamos então a entrevistar e fotografar mulheres e homens pelo Brasil todo. Sim, porque pouco se fala também dos homens que têm câncer de mama, né? Não só se fala pouco, como é muito difícil conseguir um homem que aceite ser fotografado. Né? O primeiro deles eu levei de 2005, quando a gente iniciou a produção do projeto, até 2010 para conseguir. E agora, nesse ano, aqui em Porto Alegre, eu fotografei o segundo. Nossa! Infelizmente, a maioria dos homens, além de desconhecer que homem tem câncer de mama, quando descobre, acha que é doença de mulher, tem vergonha e acaba optando por não se tratar. Eles preferem morrer a tratar uma doença que eles acham que é de mulher, o que é um absurdo total, porque o homem tem glândula mamária assim como a mulher. Né? Não utiliza, mas está lá. Que loucura isso, né? Porque a gente sabemos que tem, mas a gente não percebe como é que como o impacto. Quem sofre disso exatamente, como se fecha e a gente acaba não falando. Ali,
eu acho que é um ponto importante, porque a gente sempre fala do câncer de mama no outubro, por causa do outubro rosa, nós estamos em novembro, que é novembro azul, mas se fosse assim, e se fosse só falar do câncer de mama em outubro, era fácil, porque a gente tirava outubro do calendário e não tinha mais câncer de mama. Resolvi o problema. Infelizmente, acontece o ano inteiro. E justamente essa questão do homem entrando agora para a questão dos cuidados com a saúde, de você saber se cuidar e olhar para si mesmo, dos 60 mil novos casos que acontecem todos os anos, 1,5% acontece com homens. Olha só! Ou seja, mais de 1000 casos, e o câncer no homem, ele em geral é mais agressivo, se desenvolve mais rápido, e justamente porque o homem não faz mamografia, não costuma se palpar e etc., quando ele percebe um caroço, um tecido inflamado, uma secreção na auréola ou no mamilo, etc., o câncer já está super desenvolvido. Nossa! Então o tratamento é muito mais difícil. Bom, para tratar desse assunto, vocês fizeram o livro e dele fazem parte fotos que a gente vai conferir agora. Aí, essa é a exposição que Essa é a exposição hoje, aqui. né? Essa Hoje foi isso, hoje aberta. aqui no mercado público. Hoje abriu no mercado. E Na verdade, essa é a foto da capa, né? É a da Alva Sandes, que foi uma chacrete, né, que está na abertura. Então, são histórias de mais de 70 mulheres, mostrando cada momento desse, desde a hora da descoberta, passando pelo apoio, pelo processo e pela superação. Mesmo as que já faleceram, mostrando o legado que elas deixaram. Porque, na verdade, não é o que a gente deixa, e deixa bem registrado no final, é falar da questão da saúde, que saúde não é ausência de doença, porque doentes, eventualmente, todos nós vamos ficar uma hora, mas é a gente ter a força e a coragem para poder enfrentar... Desculpa, Vera, essas são duas personagens aqui de Porto Alegre que entraram na exposição agora para essa versão. Para a força e a coragem para poder enfrentar cada situação difícil que a gente vive, né? Isso é uma vida saudável. E são 51 imagens, é isso? São 51 imagens. São 60 painéis, sendo 9 de texto e 51 de fotografias. Sendo que alguns têm várias mulheres numa mesma foto, por isso que eu te falei de mais de 70. Então, são vários ali. Sim, a gente está vendo ali, tem uma com 2 pessoas. Tem grupos de apoio, tem ações que se faz na periferia aqui de Porto Alegre. Então, são mulheres do Brasil inteiro. A gente já esteve com a exposição em várias partes do Brasil. Já estivemos aqui em Porto Alegre no início do projeto. O projeto é de uma exposição fotográfica. É uma exposição fotográfica com palestras. O livro foi um filhote da exposição, mas o ponto principal realmente é a exposição fotográfica, e cada lugar que a gente vai, a gente fotografa e entrevista novas pessoas para contar um pouco dessa história e levantar todos os aspectos que envolvem esse enfrentamento através das histórias delas. Que tem algumas histórias que devem mexer mais com vocês, ou que vocês acham que é mais relevante também dividir. Vocês poderiam nos contar algumas aqui? Na verdade, mexer todas mexem, mas tem algumas que são mais icônicas no sentido de simbolizar a realidade que muitas mulheres vivem, né? Por exemplo, tem a história de uma moça de Salvador que, recém-operada, né, ela era cabeleireira, recém-operada, quando chegou em casa, no barraco onde ela vivia, o marido batia nela, dava soco em cima da cicatriz, onde ela tinha feito a mastectomia, porque ele dizia, você vai morrer mesmo, então morre logo, eu fico com o barraco e não vou ficar sofrendo aqui, resolvo minha vida. Infelizmente, 80% dos homens abandonam as mulheres com câncer em qualquer classe social. Essa pessoa... Sério? Sim. A gente falava, não, vamos falar por volta de 70, hoje já tem pesquisa, e os próprios médicos falam, aumenta isso, porque a minha constatação aqui no consultório é que é mais do que isso, é mais do que isso. Nossa, e eu acho, assim, muito se fala aqui no programa também de diversas iniciativas que trazem a questão de debater
tudo isso que envolve o câncer, e a gente tem que falar mesmo, porque, por outro lado, hoje em dia, com prevenção e vendo isso no início, não é mais uma sentença de morte, né? Exatamente. As pessoas têm uma série de tratamentos, tem uma série de histórias também de pessoas que superam, enfim. Então, Sem dúvida. temos que falar sobre isso, porque dá para viver a vida após o câncer também, Exatamente, né? tem muita Agora, vida. para isso é fundamental, primeiro, as mulheres não podem achar que porque elas fazem autoexame, se elas não encontraram nada, elas estão garantidas. Tá? O autoexame é cada vez menos recomendado como forma de detecção, porque quando ela descobre no exame, é porque já é um nódulo muito grande que ela pode palpar, pode sentir. O único jeito de prevenir, de detectar precocemente, é com o exame de imagem. E aí os médicos também têm que saber que quando existe suspeita, não é porque a lei diz que a mulher tem o direito de fazer mamografia a partir dos 40 anos que ela não pode fazer antes. Ela pode fazer em qualquer caso de suspeita. E mesmo se a mamografia não funcionar no caso dela, ela vai fazer uma ultrassonografia, vai fazer uma ressonância para complementar a mamografia e para tentar fazer essa detecção precoce. Isso é fundamental e todo mundo tem que saber que é um direito de qualquer mulher e qualquer homem que tenha uma suspeita de câncer. Isso é muito importante, as pessoas estarem cientes disso. Bom, a exposição, então, fica até o dia 7 de dezembro no mezanino do Mercado Público, não é? Exato. Sim. E há o livro também, lindíssimo. Eu queria Vejam, oferecer, eu e o Hugo oferecendo para você de que presente. lindo esse livro. O livro é primoroso aqui, o trabalho. Olha só, aqui a capa, essa foto, Hugo, maravilhosa. Obrigado. Né? E esse livro, Vera, para obtê-lo, como é que as pessoas podem fazer? Elas entram em contato no contato@depeitoabertocâncer.org.br, que a gente faz uma doação do livro para as pessoas que estão passando pelo câncer de mama. Então, Olha, essa que legal. Nós temos, obviamente, um número limitado, mas ainda temos alguns exemplares e a gente gosta de doar para as pessoas que estão vivendo isso. Muito bem, gente. Olha, parabéns pelo projeto de vocês. Nós que agradecemos. Pela iniciativa. A gente vai para o intervalo e já volta. Quer dar um recadinho? Queria dar um peraí, recado. volta lá, vamos dar um recado. Um recado importante, que convidar todo mundo, porque agora na quarta-feira, dia 13, às 18 horas, lá no Mercado Público, a gente vai fazer a palestra, que é um ponto alto da exposição, que a gente vai chamar as próprias entrevistadas e médicos para conversarem e com o público em geral, entrada gratuita, e a gente espera todo mundo lá. Vai ser um bate-papo também, então. Bate-papo, total. Sim. Então, olha aí, ó, super oportunidade para quem precisa falar sobre esse assunto. É gratuito no Mercado Público. No Parabéns mezanino. mais uma vez. Obrigada. Obrigada pela presença de Nós que vocês aqui. agradecemos. Nós que agradecemos. A gente vai para o intervalo e já volta, não sai daí. Já de volta e agora vamos ver dicas de cabelo e make para o verão. Que tal? Hora de beleza. Bom, estou aqui com a empresária Eliana Mendes e também com a profissional de beleza Marisângela Couto. Couto, né? Exatamente. Bom, gurias, vocês que fazem cabelos e make, o que vem pela frente aí nos próximos meses? Olha, a moda tá muito versátil, né? Este ano, assim, veio para ficar as tendências e a versatilidade está muito em alta, assim. Na verdade, hoje em dia, graças a Deus, as pessoas têm usado muito o que elas gostam, né? Exatamente. Dentro de cada estilo. Mas chega o verão e dá aquela vontade de prender mais o cabelo. O que vocês têm visto? No que vocês apostam? Olha, a gente tem a tendência dos cabelos mais despojados, assim, mais revoltos, né? Porque tem a questão das noivas, as festas de final de ano, formaturas, casamentos. Então, a coisa está muito, assim, urbana, sabe? Mais descontraída. Então, a gente faz um penteado de noiva, tu pode transformar ele num penteado de festa, num cabelo mais de praia, num casamento de praia, porque hoje está muito versátil, até a questão dos casamentos, né? E chega o verão também, as pessoas dá aquela sensação de mais liberdade, deixar mais solto, né? Ser menos certinho, por exemplo. Claro que eu tô com um podrinho aqui, mas ele tá super esticado. Em geral, as pessoas gostam mais de uma coisa mais leve, mais solta, mais despojada. Imagino que acabe muito indo por
aí a clientela de vocês, né, nas escolhas. Com certeza. Sim, a tendência está muito moderna, assim, muito leve, né? Muito brilho, muita cor, assim, cores fortes, marcantes. Ah, brilho, adoro, cores fortes, adoro. Mari, na maquiagem, o pessoal tá apostando em cores... Esse Pra ano é arrasar? super tendência em 2020. As clientes estão procurando tons mais amarelos, vermelhos, neon, que está super em alta também, que vem em forma de delineado. Eles são aplicados tanto quanto sombra, delineador. E a pele vem voltada para o natural, né? A gente tem uma pele mais suave, quanto mais iluminada, melhor. Brilho, tranquilo, Muito pode brilho. usar muito brilho. Sombra dourada também entrou muito em alta. É interessante como nesse sentido a maquiagem mudou, né? Porque aquela história de usar blush muito carregado, enfim... E esquece essa, não tem essa mais. parte marcada. Aquele reboco, entre aspas, tá sumindo. Quando entrou a resolução em HD agora, as passarelas também foi super influência, né? Aquela pele mais natural, usar um baby cream, né? Que é no dia a dia, né? As clientes gostam de fazer um realce na beleza. Tá tudo voltado para naturalidade. Aquela coisa de acordei linda. Acordei linda, Né? maravilhosa, pele tratada, mas as sombras, olhos marcados estão voltando com tudo. E se a cliente ou a própria pessoa quer se automaquiar, ela usa mais a sombra, um tom de sombra ela consegue fazer, um visual monocromático, usar um tom sobre tom, assim, com as cores. Eu acho que é super válido, assim. Agora, Mari, tu falaste neon, inclusive tu tá usando uma roupa bem discreta, né? Um tom bem discreto. Na maquiagem, como é que eu posso usar o neon? Eu, inclusive, hoje tô com um batom bem chamativo, quase um neon. Por onde é que as pessoas podem ir? Porque é difícil, né? Nem todo mundo quer chamar tanta atenção. Então, o que tu sugere? A dica é menos é mais, né? Quando a gente usa uma cor assim muito revelada, vibrante, né, como o neon, nós optamos por colocar, ou se a gente faz uma pele suave, a gente coloca um batom e um rímel, um delineado nos olhos, ou se a gente vai colocar uma sombra neon, normalmente aqui no Brasil, ela é pedida como delineado, o delineado neon com sombra. Tem blogueiras que estão usando o batom para fazer o próprio delineado, né? Porque são multicores, então muitas vezes não tem o delineador, né? Então, como é tendência, todo mundo busca aquilo e vai escutando as dicas e vai seguindo. Mas principalmente a blogueira também quer uma fotinha instagramável, né? Agora botar isso no Claro. dia a dia não é tão simples assim. É. Bom, nós temos uma modelo aqui para exibir um penteado que é bem fácil, Bem na verdade, versátil. é bem versátil, pode ser usado em várias ocasiões. Então, Jerusa, venha para nós aqui. Acho que pode vir aqui lá atrás. E aí, Eliana, se tu quiser mostrar Sim. as muitas opções que a gente pode fazer, olha aí. Sim, a questão também que a Mari falou da questão das cores na maquiagem monocromático, 2020 também vem com essa tendência de cores do cabelo, né? Menos mechas, mechas mais degradês, loiros degradês, mas também a questão do monocromático, menos cores intensas de mecha e uma cor mais... Menos marcado, Menos então. marcado e cores mais frias, mais neutras, Olha né? só. Bom, o que nós temos aí na Jerusa? Vamos ver. A Jerusa, ela tá com um tom assim, um tom de cabelo, né, um louro platinado, né? E ela tá com um penteado assim que ele pode ser usado de várias maneiras. Ele pode ser usado num casamento de campo, num casamento de um café, numa igreja, numa festa, num salão de festa. Então tem várias dicas assim que ela pode. Se eu colocar um brilho, né, ela já vai para a igreja, né? Já vai para um... Olha, já virou coloca noiva. um véu, Já virou noiva. né? Então, assim, a ideia dos looks hoje é mais esse cabelo mais jogado no rosto, mais, sabe, mais
mais urbano, na verdade. Mais natural, mais né? natural. Como se tivesse prendido assim, sem grandes dificuldades, muito embora a gente olhe e veja que é um coque super trabalhado, mas ele é despojado também. E pode ser usado com outras roupas também. Pode até ir para uma academia com esse cabelo. Hoje a coisa tá muito assim, né? A moda tá muito... E também, assim, muito brilho, muita pérola. Hoje se usa muito também os grampos, né? Os grampos cruzados. Pois é, isso tá super na moda, essa das fivelinhas, os grampos e passadores de cabelo também. Sim, grampos cruzados. É uma baita cruzados. mão na roda, porque a pessoa vai lá e prende os fios que estão fora do lugar. Tá muito, assim, muito boa. A moda tá muito boa. Tanto que os gloss, hoje nos olhos, né, também se usa gloss. Gloss em lábio, 2020 olhos. vai ser muito forte isso. Muito brilho, muito gloss, muita esse pedra. efeito molhado. O gloss, dá pra ser gloss labial e tacar ali Pode na ser. pálpebra. Com certeza. As nossas mães usavam os batons como rouge, né? Olha aí. O bom é que aí a pessoa economiza espaço na penteadeira e também dinheiro, né? Já compra um produto e serve pra vários. É o Então produto esse aí é o nosso multifuncional. modelo, a nossa modelo, Jerusa Fantin, né? Esse look que ela usa agora já vai pra uma festa de Sim, na aniversário. verdade dá pra passar no cabeleireiro, fazer esse cabelo, ir trabalhar, passar no super, tá de jeans Tranquilo. e já vai depois, troca Dá de uma roupa e de viradinha. noite tá prontinha. Tá muito lindo. Bom, o que mais? Se vocês tivessem que dar mais algumas dicas agora para os próximos meses, o que vocês sugerem? Olha, a dica que eu dou, assim, como a moda tá muito mutante, assim, né? Eu acho, assim, que a dica seria os cuidados com o cabelo pro verão, né? Porque o sol tá muito agressivo, então acho que a alimentação, né? A questão do fortalecimento do cabelo, as vitaminas, vitamina A, C, proteína, né? Se encontra em alguns alimentos como verdura, carne, peixe, ovo. Na verdade, né, Eliana, está dentro daquela ideia de naturalidade sobre a qual a gente estava falando. Cuidar da pele, cuidar do cabelo, Tomar muita deixar água. tudo mais natural possível. Exatamente. E ficar com aquele aspecto de bem cuidado. Exatamente. Né? Que eu acho que é o grande negócio. E que é a forte tendência agora para 2020 é a naturalidade em tudo. O que é menos é mais, né? Menos é mais. Muito bem, gurias. Obrigada pelas dicas de vocês. Tenho certeza que tá Muito todo obrigada. mundo enlouquecido para arrasar no verão. E vocês fiquem aí que daqui a pouquinho a gente volta com o nosso momentinho de moda aqui no programa. Já voltamos. Já de volta, é agora a nossa hora de moda por aqui. Vocês viram que eu estou com esse batom pink e eu tô bem combinandinho. Botei sapatinho da mesma cor. Vocês já viram esse escarpin que combina com o tapete por aqui várias vezes. Ele dá um tchan em qualquer look. Em tons mais neutros. No caso, eu estou com um vestido bem romântico, bem delicado, preto, né, em tons neutros, com um petit pois branco, vejam os detalhes. Então, assim, o rosa, tanto no batom quanto no sapato, acabou dando um toque de cor. O cabelo é bem podrinho hoje, porque eu ainda vou me arrumar, então eu dei aquela esticada em casa, normal, coisa de nós mulheres que temos muitas coisas para fazer, né? Falando em petit pois, hoje foi a referência que eu trouxe para vocês se inspirarem loucamente nessa estampa que é um clássico e nunca sai de moda. Roda aí o Drops de Moda.
E olhem o que eu tenho aqui, presentinho de Papai Noel. Não, é o nosso ursinho da promoção que rolou na semana passada. E a ganhadora deste urso é a Kelly Rizzi. Olha só, é a coisa mais fofinha. O Senoval só tá triste que ele vai ter que ir embora. Então, Kelly, parabéns. Esse urso é uma gracinha e vai poder, né, encantar a sua casa no Natal. Bom, a gente vai ficando por aqui, voltamos amanhã no mesmo horário e eu conto com vocês aí do outro lado. Beijo!